Olá, tudo bem? Que Deus nos abençoe nesses momentos. Vamos para as nossas reflexões semanal, o Espírito de Verdade. Rogando sempre a Jesus e os bons Espíritos que nos abençoe, nos guarde, nos ilumine para que sejamos felizes nas reflexões. Claro que buscamos fazer uma leitura compartilhada do livro O Espírito da Verdade, com o tema Com Você Mesmo. E esse tema é um texto de André Luiz. Mas antes nós vamos ao Evangelho, capítulo 5, item 13, motivos de resignação. Então, o livro Espírito de Verdade, com Você Mesmo, que é um texto de André Luiz, vai fazer uma reflexão a respeito desse tema, motivos de reflexão. Dessa forma, rogamos a Jesus que nos guarde, nos ampare, nos fortaleça nesse momento que a nossa humanidade está passando por um processo de aferição de valores. Talvez esse motivo de resignação seja bem pertinente para o tempo que estamos vivendo, porque estamos vivendo tempos difíceis de uma pandemia virótica mundial, de crises políticas, econômicas, sociais, culturais, éticas, morais. Nós vivemos na época da crise, na grande era da transformação moral. E talvez é o momento de cada um de nós se aconchegar mais ao divino Mestre Jesus, inspirando-se nele, buscando as forças que podem nutrir as nossas almas, nos fortalecendo para que possamos passar com mais suavidade esses momentos. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare ele a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhes afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhes a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de que um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhes parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Motivos de resignação. Allan Kardec, livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Passamos por um processo de aferição de valor. E Kardec vai falar ali naquela parte inicial ali, qual é o ponto de vista que nós encaramos a vida? O da matéria, o da mundanidade da vida, da materialidade, do apego, das coisas, das posses, ou nós já encaramos a vida com a visão espiritual mais ampliada? Se é a visão espiritual mais ampliada, nós vamos perceber que todos os processos humanos pelos quais passamos são transitórios e passageiros. Por quê?
porque a matéria ela é limitada, ela tem um tempo de duração. E a permanência do espírito, por mais longo que seja, também tem um tempo de duração. Uns duram mais, outros duram menos, 70, 80, 90, 100. Tem uns que não chegam a um ano de vida e por aí vai. De um ao máximo, sempre tem espírito vindo e indo. E as questões que o mundo nos oferece, principalmente as dores, podem ser amargas ou suaves, conforme a nossa maneira de encarar essas questões. Se nós as vemos como processo de purificação, de maturidade espiritual, de evolução, de despertamento da nossa consciência, de ampliação da nossa capacidade intelectiva, da nossa inteligência, nós vamos ver que esse processo todo pelo qual nós passamos são etapas evolutivas pelas quais nós adquirimos a maturidade intelectual primeira, moral segunda e espiritual mais à frente. Até um dia chegarmos a ser um espírito puro, sem nenhuma influência da matéria. E é nesse sentido, nessa visão de mundo mais espiritualizada, é que nós vamos encontrar forças para sermos resignados aos momentos que a gente pode julgar de dor, de sofrimento. A gente pode ter todos esses processos, mas de forma suavizada. E quando nós percebemos que nós estamos perdendo, muita gente fala assim, perdi meu ente querido com um acidente de carro, de doença, de Covid, disso, daquilo outro, perdeu a presença corporal daquele espírito. Ou seja, o materialista, a pessoa voltada para a matéria e apegada às coisas do mundo, vai perder, sim, porque deixou de ter contato. Mas a pessoa que já tem uma visão mais espiritualizada, ela vai compreender que a separação é temporária e mais à frente vai reencontrar os seus entes queridos e vai dar sequência na vida, na evolução. E é nessa forma que Kardec vai falar para a gente que a gente pode aumentar ou suavizar o amargor das provas, e provas são inerentes para poder trazer a gente a maturidade espiritual, a compreensão, e a gente dá sequência na nossa evolução. E ele vai falar que esse processo vai nos permitir aumentar a nossa resistência, a nossa resiliência, as nossas possibilidades de conquistar os nossos valores. Vamos, então, ao texto comentado do livro Espírito de Verdade. Com você mesmo. Agora é com você mesmo. Cada um de nós com si próprio. Meu amigo. Você chama... Não, voltando. Meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que você já pensou nas facilidades em sua mão? Olha como que André Luiz vem iniciando esse texto. Nós pensamos nas dificuldades do mundo, nas dores, no sofrimento, nas provações, nas expiações, nas pedras do caminho, nos espinhos e tudo mais. Sempre a gente está ligado a esse processo de dificuldade. Mas André Luiz vem falando assim para a gente. Mas você já pensou nas facilidades? Na realidade, nós já refletimos nas benesses que a vida nos oferece em todos os sentidos? Olha para você ver o texto. Observemos. Você concorre em tempo determinado para exonerar-se da multa legal, com expressiva taxa pelo consumo de luz e força elétrica. Todavia, a usina solar se lhes fornece claridade, calor e vida. Nem é assinalada comumente pela sua memória. Corremos para pagar a conta de luz, a conta de água e as outras questões para não ficar sem. Mas nós nunca pensamos na usina solar que nos oferece essa luz, calor e vida.
o Sol, no qual o André Luiz se refere, é o maior vitalizador de vida do nosso planeta. 80% da nossa alimentação são produzida pelas energias solares, além da claridade de 12 horas do dia. E olha que a gente não paga um centavo, mas preocupamos lá com a conta e às vezes até deixamos de pagar e somos obrigados a pagar um jurozinho ou uma multa, uma coisa nesse sentido. Você salda periodicamente largas cotas relativas ao gasto da água encanada. No entanto, nem se lembra da gratuidade da água das chuvas e das fontes a enriquecer-lhes os dias. Aquilo que eu falei, pagamos uma conta de água altíssima, porque está muito alta mesmo. Tem gente com dificuldades para poder pôr em dia as suas contas. Mas a chuva vem e nos oferece água abundante. As fontes, as nascentes, os rios, os oceanos são água abundante que vem da natureza. E nós nunca pagamos um centavo por ela. Pagamos pelos serviços que os estados, cobram para levá-la aos nossos lares. E sem uma água e sem uma luz, fica difícil a gente viver nos dias atuais. Não tomar um banho, não ter um chuveiro quentinho, os aparelhos elétricos que podem melhorar as nossas condições de vida, fica difícil. Mas Deus nos oferece isso tudo de graça. Você estipendia na feira com apreciáveis somas todo gênero alimentício que lhes atenda ao paladar. Contudo, o oxigênio, elemento mais importante a sustentar-lhes o organismo, é utilizado em seu sangue sem pesar-lhes no orçamento com qualquer preocupação. Vamos à feira, vamos ao supermercado, mas que André Luiz, da década de 50, 60, está nos remetendo à feira, aquela feira antiga, ao supermercado, aquelas vendinhas. Hoje a gente já tem shopping, tomar uma água de Belo Vale, fluidificada lá nos centros Catacumbas, em Contagem. Água boa, pura e santa, porque vem da natureza, vem de Deus, e com os elementos primordiais. O oxigênio nos é ofertado. Pagamos para consumir a alimentação que alguém produziu, alguém beneficiou e alguém colocou à disposição para ser adquirida. Vamos lá e utilizamos os nossos recursos financeiros, adquirimos e nos alimentamos. Mas o oxigênio, que é o elemento mais importante, tem em abundância na natureza e nós nunca pagamos um centavo pelo oxigênio, nem pelo nitrogênio, nem pelos outros elementos químicos da natureza que nos oferecem melhores condições de vida. Você resgata com a loja novos débitos cada vez que renova o guarda-roupa e, apesar disso, nunca inventariou os bens que deve ao corpo de carne a resguardar-lhes o espírito. Vamos lá nas lojas, pagamos as contas do cartão de crédito. Na época de André Luiz não tinha cartão de crédito. Era o crédito que a gente fazia. Hoje não, a gente paga pela internet, pelo telefone celular, pelo cartão de crédito. Todos os bens de uso do corpo. Mas o próprio corpo, que é uma bênção divina para que o espírito esteja aqui fazendo a sua experiência, nós não pagamos nada. Pagamos para consertar o corpo que veio perfeito das mãos de Deus, porque nós desconcertamos esse corpo, com os nossos excessos e outras questões. Nós estamos vivendo um processo de pandemia, e esse processo de pandemia está trazendo muitas calorias a mais para todos nós que ficamos mais quietos dentro de casa, comendo, bebendo.
usufruindo das benesses da vida, e ao mesmo tempo as gordurinhas vão encontrando espaço para ir se acomodando e vai enchendo. Daqui a pouco a gente tem que comprar roupas novas porque o corpo vai engordando. Aí depois a gente volta para a academia, vai fazer ginástica, aí tem que comprar roupas novas porque o corpo emagreceu. Mas nós não pagamos nada pelo corpo. Engordamos, emagrecemos, temos saúde, perdemos a saúde e lá no futuro vamos morrer e não pagamos nada por esse corpo. E Deus, na sua misericórdia, vai nos dar um outro corpo lá no futuro, na nossa próxima encarnação. Você compra a drágia medicamentosa para leve dor de cabeça. Todavia, recebe de graça a faculdade de articular instante a instante os mais complicados pensamentos. Nossa cabeça dói de tanto que nós pensamos. Aí nós vamos lá, tomamos uma dipirona, uma cibalena, uma neuvalgina. Isso aqui é da época do André Luiz, né? Cibalena, neuvalgina, remédios antigos, né? Mas nós não imaginamos que nós pensamos o tempo todo, porque pensar é uma faculdade do espírito e com os nossos pensamentos nós criamos o mundo que desejamos. Você gasta quantias estimáveis para assistir a esse ou aquele espetáculo esportivo ou a exibição de um filme. Contudo, guarda sem sacrifício algum a possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. Pagamos para ir numa partida de futebol, num evento esportivo, num show, num teatro, nas coisas mais variadas que a vida humana proporciona. E faz parte, faz bem, quando não é em excesso, ou fuga escapista, como diz a nossa querida irmã Joana de Ângeles. Mas a natureza nos oferece algo melhor. O espetáculo das flores, o colorido, o perfume, o céu à noite cheio de estrelas, faiscante, o universo a desdobrar à nossa frente, nos possibilitando ver além da matéria. Isso tudo é de graça, Deus nos dá. Você paga para ouvir simples melodia de um conjunto orquestral. No entanto, ouve diariamente a divina música da natureza sem consumir vintém. Vamos ao show, vamos à orquestra da época do André Luiz de novo. Anos 50, 40, hoje são shows. Ainda tem as filarmônicas, que pagamos para isso. Porém, a música divina da natureza, nós consumimos sem um vintém. A questão é parar para escutar essa música. Sentir a brisa, o vento, o sol, a chuva, o ar, as flores, o perfume, as estrelas. Isso tudo são instrumentos de Deus para embelezar a nossa vida. E nós não pagamos um vintém. Você desembolsa importâncias enormes para adquirir passagens e idealizar hospedeiros sempre que se desloca de casa. Não obstante, passa-lhes despercebido o prêmio valioso que recebe com o próprio ingresso na romagem terrestre. O nosso próprio planeta é uma moradia que Deus nos oferece. Os nossos lares, a gente recebe os nossos visitantes, os nossos convidados. E gastamos enorme importância para adquirir essas hospedagens, esses lares. Mas Deus nos dá um lar maravilhoso, que é o planeta, sem que a gente gaste um vintém. Não desespere e nem se lastime. Atendamos à realidade, compreendendo que a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos da vida a erguer-se cada momento por sintonia maravilhosa. André Luiz encerra esse texto nos mostrando
as coisas do mundo material que nós gastamos os nossos recursos de inteligência, de tempo, de pensamento, material, que é a riqueza humana, o dinheiro, e ao mesmo tempo ele nos mostra aquilo que é da natureza, que é espiritual, aquilo que tem os verdadeiros valores da alma. Motivo de resignação. Por qual prisma nós encaramos a vida? Da matéria ou do espírito? Por qual movimento nós nos movemos na vida? Para ter as coisas do mundo ou para observar as coisas divinas? Essas duas questões nos permitem ampliar nossa capacidade de perceber a presença divina em nossas vidas, nos dando todos os recursos que são necessários para que a gente tenha uma vida boa, uma vida em abundância, como Jesus nos convidou a viver. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Nesse sentido, quando nós começarmos a perceber esse movimento que o Espírito faz da saída da matéria para o campo espiritual, nas idas e vindas, né, reencarnatórias e morte, nascemos e morremos, nascemos e morremos, nascemos e morremos, vamos também recorrer a André Luiz no livro A Evolução em Dois Mundos, que ele fala que por nós termos maior tempo de existência no campo da matéria, o espírito ainda traz a sua mente muito fixada nas coisas do mundo humano. Mas esse movimento de nascer e morrer em si já é um processo de evolução, porque permite ao princípio espiritual se individualizar e se individualizando adquirir uma independência e, ao mesmo tempo, se adaptar ao plano espiritual. E ele vai falar que a consciência do espírito se adapta a cada momento que ele volta para o plano espiritual. Ou seja, morrer é a possibilidade de ampliar a adaptação da nossa mente no campo espiritual. Até que um dia estejamos plenamente identificados com a vida espiritual. Aí as coisas do mundo serão apenas utensílios utilizáveis por nós em momentos que estivermos reencarnados. Olhamos Jesus quando disse a seus discípulos, mais uma aguinha, quando disse a seus discípulos, a minha vontade, não, a minha fome é fazer a vontade de Deus. Eu vim a esse mundo, mas não pertenço a esse mundo da matéria, porque o planeta foi criado por ele, governador espiritual, e Emmanuel deixa isso bem claro para a gente no livro A Caminhos da Luz. E nós estamos nesse processo de viver no mundo sem sermos do mundo. Paulo de Tarso também fala isso. Não somos da matéria. A matéria é o nosso berço, mas um dia nós temos que crescer e abandonar esse berço. Como as nossas crianças, que nós as colocamos no berço, na tenra idade, mais tarde elas vão ter outro espaço. O espírito é assim. Estamos nesse processo de adaptação da nossa mente às coisas do espírito, à vida espiritual, que é a vida verdadeira. E se nós encararmos a vida por esse ponto de vista, ou por essa realidade, ponto de vista, um outro texto de Kardec que nos faz essa relação, por essa realidade, a realidade espiritual, as coisas do mundo, principalmente aquilo que nos causa dor, sofrimento, dificuldade, terão menos amargor, porque serão transitórios. E nós compreendemos a transitoriedade da vida, nós perceberemos que tudo não passa de um processo que nós vamos arquitetando com as nossas ações e reações nas diversas encarnações, e, ao mesmo tempo, nós vamos adquirindo a maturidade evolutiva ou espiritual que nos permitirá, lá na frente, ser um espírito altamente independente, autoconsciente, ou um ministro de Deus, como diz o livro dos Espíritos, para os espíritos que já atingiram a condição de puros espíritos. A nossa reflexão hoje é esta. Espero que vocês tenham a possibilidade de extrair outras reflexões. Vá
né, ou vão ao texto e reflitam sobre ele, sobre os assuntos, releia, procure outros pontos de vista. Eu trago aquilo que eu compreendo neste momento, mas cada um fazendo a sua leitura, a sua reflexão e cotejando os pontos de vista vai chegar numa compreensão melhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde em luz e paz, nos proporcionando uma vida cheia de luz pela visão espiritual que já estamos adquirindo por essa bendita doutrina a dos Espíritos. Muita luz e muita paz a todos.